E tudo isto, toda esta história começa quando eu termino o conservatório, faço uma pós-graduação na Academia de Música de Budapeste e quando regresso a Portugal, estou cá em Portugal, ainda antes de ir para lá, faço uma série de workshops e de cursos de pós-graduação, enfim. E quando chego a Portugal, reparo, na cidade de Porto, que há uma ausência de escolas de música que estejam viradas para as áreas que são chamadas músicas tradicionais não europeias. E, portanto, aquilo que não é a música clássica, a música erudita. E reparo que os jovens, estamos a falar dos anos 80, que hoje terão 40, 50 anos, os jovens nos anos 80 tinham uma grande dificuldade em aprender tudo que não fosse música erudita, música clássica. Portanto, não havia escolas que ensinassem bateria, guitarra elétrica, baixo, etc, etc, etc. E nessa altura, em 84, conjuntamente com 3 amigos, nós, sem qualquer tipo de recurso ou qualquer tipo de fundo, nenhum tipo de apoio, arranjamos uma casa que era da propriedade da família de um dos envolvidos. Arranjamos uma casa, arranjamos um plano pedagógico. Eu era o diretor pedagógico na altura. Arranjamos um elenco de professores que nos pareceu ser o mais indicado, já vos vou explicar porquê, muito rapidamente, e fundámos uma coisa chamada Escola de Jazz de Porto, que ainda hoje existe. E, portanto, a Escola de Jazz de Porto foi fundada, creio que no ano de 84. Eu estive à frente da Escola de Jazz de Porto durante 4 anos, se não me engano, e depois larguei a escola por razões meramente pessoais e profissionais, porque os meus passos me levaram a outros sítios, outras paragens, como depois se viria a demonstrar. Desse elenco de professores fazia parte o António Pinho Vargas, o José Menezes, o Mário Barreiros, tudo pessoas, o José Nogueira, tudo pessoas que dispensam apresentações com cartas e créditos dados no jazz, o próprio Mário Lajinha. E, enquanto também na qualidade de diretor, eu fundei a Escola de Orquestra de Jazz de Porto, que era a única orquestra que tocava standards do repertório tradicional, enfim, das grandes orquestras. Em Portugal não havia outra. Agora há a Orquestra de Jazz de Matosinhos, que deriva da própria Orquestra de Jazz de Porto. Há uma série de escolas que foram sendo formadas, a ESAI, a ESMAI, a Católica, que acabaram por absorver uma série de valências que ali nós dávamos, de uma certa forma empírica. E, portanto, essa foi a minha empírica, mas científica, porque as duas coisas podem ser conciliadas. Ou seja, os professores tinham o seu próprio método, a aglutinação, essa sim era talvez fosse empírica, no sentido que nenhum de nós tinha qualquer experiência. Eu era um jovem de 20 e poucos anos, não tinha qualquer experiência na liderança de escolas. Não é? No entanto, a escola chegou a Bom Porto, foi uma marca que se instituiu e continua aí, não sei se com grande qualidade ou não, isso competirá as pessoas que lá estão a responder. Depois de muitas experiências e de muita vivência à frente de alguns grupos, nomeadamente a Orquestra da Escola de Jazz de Porto, a Máquina de Som, os Magrinhos e Feios, a Banda de Moço, eu acabo por regressar a Portugal, depois de uma permanência, como disse, na Hungria, regressar a Portugal e fazer um disco ao qual chamei Viagens. E nesse primeiro disco eu criei uma marca que viria a ser uma marca, creio que relevante, que se chamava Bandemónio. Os Bandemónio eram um grupo, eu estou a falar só do ponto de vista empresarial, não vou falar do ponto de vista da criação. Precisamente porque, como o Ricardo afirmou, o Dr. Ricardo, que não foi, por acaso não foi aqui no outro speaker, só para relembrar este como o Ricardo afirmou e muito bem a diferença entre criação, entre criador e indústria criativa. Portanto, os Bandemónios são uma marca, são um grupo
que sublinham o som que eu pratico na altura. O disco Viagens, eu creio que a maior parte de vocês saberá que contém algumas músicas que acabaram por ser referência no panorama musical português, como Não Posso Mais, Tudo Que Te Dou, etc. O Socorro, É Preciso Ter Calma, o Lua, etc. E, portanto, eu senti a necessidade de que, para já, obviamente, eu precisava de ir para cima de um palco com um grupo. Não podia ir sozinho fazer aquele disco. O disco tinha sido eu a fazê-lo sozinho, completamente sozinho. O disco foi feito em minha casa, com a ajuda de 2 músicos. Foi gravado apenas por 3, 4 intervenientes. E depois ele é defendido, portanto é gravado em estúdio, na minha casa, num estúdio improvisado. Depois ele é defendido na estrada, na vida, na rua, por um grupo ao qual eu, como disse, chamei Pandemónio, que existia já desde 1991 ou 90, que eram meus alunos. E, portanto, tinham sido meus alunos e eu achei que eles tinham competência necessária para passar diretamente da sala de aula para os palcos. E foi isso que aconteceu. O disco sai em março, em novembro, os meus alunos, todos com 16, 17, 18 anos, em novembro, portanto, 6 meses depois de sair o disco, 7 meses depois de sair o disco, estavam a fazer os Coliseus do Porto e de Lisboa. E a fazer digressões, fomos para a China, fomos para o Brasil, fomos para muitos sítios. E isso diz alguma coisa do impacto económico que o projeto Pandemónio teve. Evidentemente que o projeto Pandemónio não poderia ter existido se não houvesse uma consubstanciação anterior que o projeto fosse defender na estrada. E essa consubstanciação chamava-se canções. As canções são, digamos, se os Pandemónio eram o invólucro, as canções eram o caroço daquilo tudo. Ainda hoje, eu sou as canções que escrevo, e não sou mais do que isso, sou só as canções que escrevo. Se eu começar a escrever canções que falham no mercado, e portanto aqui o lado criativo, se eu começar a escrever canções que falham no mercado, eu perco o meu, perdoe-me o anglicismo, o meu core business, é esse o meu core business, é esse a alavanca, é esse o motor, é tudo isso, é isso apenas que faz com que tudo o que eu faço tenha uma repercussão em termos económicos. Para não perder o fio à meada, e já volto aqui, queria referir que os Pandemónio tinham um logo, que alguns de vocês se recordarão, que era um boneco que se divertia. Eu poderia procurá-lo aqui, mas este computador foi gentilmente cedido. É muito temperamental. E portanto é melhor mexer. Mas o logo dos Pandemónio era um logo que funcionava como o alter ego da minha criação. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que eu comecei a ser apetecível para as marcas, eu comecei a ser apetecível pela identidade cultural que tinha, pela identidade cultural no sentido da dada indelével cultural que tinha impresso na música portuguesa. E, portanto, estou sempre a falar do que está a montante, que é a música, o som. Aquele som tinha sido determinante para uma determinada época, para uma determinada geração, e, portanto, tudo o que derivava dali eram mais-valias. O grupo, na estrada, produzia riqueza através dos concertos, através dos cachês. Por ano fazia-se cerca de 150, 160 concertos. Agora fazemos um pouco menos por causa da crise, mas continuamos a fazer um número bastante razoável de concertos. E, portanto, o que derivava daqui, do ponto de vista da criação económica, da gestão da riqueza, era bastante grande. Não só pelas famílias que sustentávamos, desde o motorista dos caminhões até aos seguranças, a equipa que montava ao palco, a equipa que fazia o merchandising, que vendia o merchandising, os técnicos de som, de luz, de frente, de palco, os roadies, aqueles que carregam os instrumentos, os road managers, etc. Era realmente uma equipa muito grande. Os que estão no escritório, os que estão na estrada, no total, fazia mais de, não sei, 50 pessoas, talvez. E essa estrutura continua a existir, agora com pessoas diferentes e um nome diferente. E, portanto, a riqueza que o grupo gerava era essa riqueza direta, ali. Mas havia muitas outras riquezas que eram geradas. Os direitos de autor,
os direitos conexos, os direitos de imagem, o publishing. E eu queria salientar muito rapidamente que o publishing é uma área, não tem tradução para português, é uma área pouco explorada, mas que resume-se basicamente no aluguer das canções para fins que não são aqueles para os quais a canção foi composta. A canção é composta para ser executada em público, ela é um sucesso e, de imediato, o detergente não sei quantos quer a canção para um anúncio, o banco não sei quantos quer a canção para uma ação promocional, ou pode ser para um filme, para o genérico de um filme, para o meio de um filme, música incidental, e pode ser também, e sobretudo, intérpretes que queiram fazer repertório e não escrevam. E, portanto, eles andam à procura, recorrem aos publishers. Os publishers são pessoas que lhes dão repertório. E, portanto, eu era solicitado para ceder repertório para músicos como o Caetano Veloso, como a Maria Bethânia, uma série de músicos brasileiros que acabaram por gravar e fazer o meu repertório. E, portanto, estamos a falar de uma mais-valia acrescida na área do publishing que é bastante grande, se não, talvez, uma das maiores fontes de receitas desta área. E, portanto, só para dizer que os Bandemónio percorreram o seu espaço e o logo que os Bandemónio tinham funcionava como um alter ego da marca Pedro Brunhosa. Ou seja, eu não queria dar a cara, nunca fiz publicidade depois, muito mais tardiamente, eu não queria dar a cara e, portanto, quando fui abordado por marcas como a Coca-Cola para colocar o meu nome nas garrafas e nas latas da Coca-Cola, etc., eu, digamos, aluguei, eu emprestei o logo dos Bandemónio, portanto, nunca aparecia eu, aparecia sempre os Bandemónio. E o mesmo aconteceu quando, não sei se recordam, nós lançamos um Polo, um carro, Polo Volkswagen, que também não foi Polo Abrunhosa, era Polo Band, e tinha também o logotipo dos Bandemónio atrás, e o carro foi também um sucesso. E, portanto, há muitas maneiras de, através do processo criativo, se gerar riqueza, sem ser de riqueza direta gerada por aquilo que acabo de explicar. Há muita riqueza indireta. E é esse tipo de estrutura, de mega estrutura, digamos assim, que ainda continua por explorar em Portugal. Em que medida que eu fui empresário nisso? Em toda. Porquê? Porque não há uma estrutura, não havia nem há, e eu sublinho isto, não havia nem há uma estrutura em Portugal profissional na área do agenciamento e do management. Portanto, um artista que queira... Eu detesto a palavra artista, porque artista geralmente é o picheleiro que vai lá à casa e diz: eu sou artista. E geralmente faz tudo mal. Mas o artista que quer promover a sua carreira e a sua imagem não tem agentes em Portugal. Tem uns curiosos, que por acaso têm alguma experiência de estrada e tal, e geralmente os empresários, aquilo que são os empresários na área do espetáculo, são aqueles que são amigos da banda e que não têm jeito para tocar mais nada. Não têm jeito para tocar nada. E, portanto, tu tocas bateria, tu tocas baixo, tocas guitarra e tu que és o gordo vais fazer o empresário. E perdoem-me os obesos, mas de facto é um bocado pior. E, portanto, geralmente, os agentes e os empresários são pessoas sem qualquer formação na área da gestão e sem qualquer formação na área agregada às indústrias criativas, ou seja que outra indústria for. Não, são pessoas que estão no sítio certo, na hora certa. E, portanto, é um apelo que eu faço, eu tenho feito este apelo várias vezes, é um apelo que eu faço às universidades, aos cursos de gestão, não estejam cingidos apenas aos estereótipos das saídas profissionais. Estão aí, elas existem. Há lacunas gravíssimas no mercado que gera milhões por ano. Estamos a falar de milhões de euros por ano. E este mercado tem lacunas gravíssimas. Eu não as vou comatar porque criei, entretanto, o meu espaço e a minha máquina, mas existe uma lacuna, uma carência imensa de gestores na área dos projetos individuais culturais. Existem graves lacunas nessa área. Gestores mesmo. Porque o artista é um produto. Não passa disso também. O disco é um produto.
E, portanto, por mais que este discurso possa parecer a desmistificação do sonho de que a arte é algo completamente etéreo, e é. A arte, enquanto processo criativo, é qualquer coisa de intangível, de impalpável, de imaterial, de sonho, de projeção do onírico, seja o que vocês quiserem. É isso. Mas a partir do momento em que ela é substantivada no indivíduo, e o indivíduo tem que ir para cima de um palco, ele vai precisar de uma retrete onde fazer necessidades, vai precisar de um microfone para fazer a sua comunicação, e isso já não tem a ver com arte, isso já tem a ver com materialidade. E há uma cadeia que não existe em Portugal de agentes ou de empresários que vai, digamos assim, à frente, num processo que demora meses, negociar o contrato e todas as condições que levem a que o artista ou o grupo possa fazer a sua atuação com dignidade. E, obviamente, por maioria de razão, um disco é um produto. Portanto, se não quiserem chamar produto ao artista, chamem-no ao disco. Eu creio que o Andy Warhol não ficava nada chateado se nós disséssemos que ele foi um produto. Foi, claro que foi um produto. Todos nós que nos colocamos no mercado somos um produto. Quebrando a magia da arte, claro que sim, quebra essa magia. É por isso que eu não gosto de falar sobre isso. Quebra essa magia. Mas há uma dicotomia em nós, criadores, e nós temos que nos separar desse papel, temos que saber quando é que ocupamos o papel de criador ou de ato criado. Não é? Mas o criador sonha, o ato criado é o sonho transformado em economia. E, portanto, não quer isto dizer que eu penso a música com projetos com processos e objetivos meramente comerciais. Não. Eu não faço dessa maneira. Pelo contrário, eu começo por fazer o meu primeiro disco e tento manter a mesma genuinidade hoje e ingenuidade também. Eu faço o meu primeiro disco, que ele tem um sucesso, os adjetivos deixo para outros, mas eu faço o meu primeiro disco com genuinidade e ingenuidade. E o disco é recusado liminarmente por todas as editoras em Portugal. Valentim de Carvalho chumba o disco. Sony BMG chumba o disco. As outras que existiam na altura, já entretanto fecharam, chumbaram o disco. Depois há uma editora que demora 4 anos a negociar comigo aquele disco. E o Viagens sai, em vez de sair em 90, sai em 94. O que quer isto dizer? Quer dizer que eu fiz um disco consentâneo comigo próprio e não com o mercado. Por acaso o mercado estava consentaneamente comigo. O que é muito curioso. A primeira edição do disco é feita de 2000 exemplares, a segunda edição é feita de 2000 exemplares, a terceira edição é feita de 2000 exemplares. Reparem bem como isto revela a falta de crédito que aquela editora punha em mim, a Universal, mas de qualquer maneira foi a Universal Music. De qualquer maneira, vejam, a Universal acreditou, de alguma forma, veladamente, mas não lá foi, deixa lá fazer isto acontece. Por cada edição que fazia, o disco esgotava e acabou por vender, no total, hoje deve ir em 380 e tal mil unidades vendidas. Portanto, se fôssemos ao ritmo de 2000, na altura ele vendeu logo 250 mil unidades e foi 5 vezes platina. Hoje em dia, um disco de sucesso é um disco que vende 10 mil unidades. Mesmo. E isto é preocupante. Não quer dizer que a música tenha piorado, quer dizer que há outros métodos de comercialização da música e esses métodos passam também pelas redes, pela internet, e eu apelo aqui, na qualidade também de membro da direção da Sociedade Portuguesa de Autores, apelo aqui a que vocês não recorram à pirataria, porque, como veem, as ideias valem trabalho e o trabalho tem que ser remunerado. Depois de Pandemónio, os meus projetos, eu encerro esse capítulo dou por encerrado. Foi uma experiência interessante, que nos colocou na estrada, que nos fez representar Portugal e a identidade portuguesa, a identidade do Porto. Isto é muito importante que se diga. Em todo o mundo, literalmente em todo o mundo, sobretudo no Brasil, no Oriente e na Europa do Norte e curiosamente também na Europa Central, mas França, Áustria, Dinamarca, por aí. Menos em Espanha, menos em Itália, mas muito no Brasil. E quando se falava, nas várias entrevistas que eu dei no Brasil, quando se falava do som que eu produzia, falava-se do som do Porto.
E isto é muito importante para mim, que sou do Porto, não, sem qualquer bairrismo seródio, mas tinha algum orgulho em que fosse identificado com o som do Porto. Sendo que o país é um país pequeno, que são 600 km de costa, pelo menos a costa ocidental, e que eu creio que somos pequenos demais para dizer que há um norte e um sul, no sentido bairrista do termo. Mas ele existe. Ele existe. E existe identitariamente, existe culturalmente. E esta complementaridade da diversidade cultural entre o Mindrico do norte e o Canto-chão alentejano do sul, esta diversidade é uma mais-valia. Nunca deve ser um fator de divisão, mas um fator de aglutinação. Mas, por isso mesmo, é que na área da criação deve sempre haver uma provocação ao poder central. Sempre. Porque nós somos motor da economia e somos sempre vistos como parente pobre, como os coitadinhos, guardem as pratas, vêm os músicos. E este paradigma tem que mudar. Este conceito tem que mudar. Há que dignificar os criativos em todas as suas vertentes. Há que dignificar as indústrias criativas de uma forma vertical e deixarmos perdermos o discurso que o poder nos quis colocar de sermos subsídio-dependentes. Tudo aquilo que eu vos afirmei até agora foi feito sem qualquer tipo de apoio. Foi feito só com capitais privados, meus. Eu acabei com os Bandemónio e instituí uma nova marca. Essa nova marca chama-se Comitê Caviar, está hoje na estrada. Os Comitê Caviar são o grupo que sucedeu aos Bandemónio. O mesmo número de espetáculos, sensivelmente, o mesmo número de riqueza produzida, as canções, o disco saiu, o DVD saiu, e o mesmo tipo de income, com os direitos de autor, direitos conexos, o publishing, os direitos de imagem, a publicidade, cinema, televisão, etc., os DVDs, as vendas, os cachês, etc., a mesma coisa. Os Comitê Caviar estão no terreno há 2 anos e estão aí para se afirmar. Eu gostava de vos mostrar um terceiro ponto onde eu coloquei, eu achei que havia uma falta de condições para gravação em Portugal e fundei um estúdio, aliás, comprei uma estrutura já existente e depois refundei um estúdio virado para, portanto, um serviço virado para o mercado internacional. O estúdio chama-se Boom Studios, é em Gaia, foi todo feito com capitais próprios. Não vos vou dizer quanto é que investi, porque se fosse feito com capitais públicos eu dizia, mas próprios não tenho que dizer. E posso ter gasto muito, posso ter gasto pouco, pronto. O que eu sei é que o estúdio se afirmou em Portugal rapidamente e todos os grupos portugueses que lá passaram, todos sem exceção, todos gravam lá. Vocês já ouviram música portuguesa, portanto já ouviram o som do meu estúdio. E mais, temos tido clientes como o Charlie Watts, dos Rolling Stones, recentemente esteve Pete Doherty, infelizmente não trouxe a Kate Moss, mas tivemos agora o Ryuichi Sakamoto, que fez todo o seu disco, teve durante cerca de 1 mês a gravar no estúdio. O estúdio Boom Studios, que eu vos vou mostrar rapidamente, não sei como é que se passa para ali para a minha parte, não é? Devia trazer umas lantejoulas, minha querida. Não, aquilo não vai entrar na privacidade do computador. Já está. Mas, entretanto, eu gostava de referir este ponto que é muito, muito importante, que é a criatividade, enquanto a criatividade e, portanto, a execução de ideias, pô-las na prática, transformar uma ideia num projeto e um projeto execuível, um projeto que produza riqueza e que produza, sobretudo, que conquiste mercado e o mercado são as pessoas, seja em que área for, conquiste público, conquiste espaço. Este conceito de que a criatividade é fundamental para o desenvolvimento de um país é muito mais importante do que o discurso meramente economicista. É um conceito que tem a ver com uma imagem do país. É um
conceito que tem a ver com a difusão de uma identidade cultural global. É um conceito que tem a ver com aquilo que eu chamaria, já chamei, a way of life, um modo de vida. O Brasil difundiu, através da sua indústria cultural, difundiu através da música, através das telenovelas, através do cinema, na década de 60 e 70, difundiu um way of life. É cool, o Brasil é cool por causa da sua cultura. E se não fosse a sua cultura, o Brasil tinha uma imagem muito cinzenta no mundo. Um país de violência, um país de minas a céu aberto, um país de pobreza. Digamos que a cultura e a identidade cultural daquele país tem sido o esteio, tem sido o caminho no qual tem percorrido a economia. E a economia brasileira hoje beneficia muito da imagem que a cultura difundiu do Brasil. E isto é transversal com todos os países que se tornaram grandes potências económicas. Os Estados Unidos, que são, primeiramente, um produto cultural. Nós consumimos maioritariamente produtos culturais americanos, filmes, DVDs, música. E esta é uma maneira, digamos, é talvez o mais irónico dos imperialismos. Não é? Mas difunde uma ideia dos Estados Unidos, desde as jeans até ao rock and roll, difunde uma ideia, um way of life americano, que todos nós de alguma forma tentamos imitar. Portanto, Portugal tem aqui um espaço a ocupar, através da sua identidade. E como disse Eduardo Lourenço, não me parece que a ênfase numa certa imagem estereotipada do país seja muito eficaz no mercado internacional. Claro que a nossa própria idiosincrasia o irá sublinhar. Não é preciso fazê-lo. Não é preciso que sejamos vendedores de galos de Barcelos. Se o design se tivesse ficado pelo galo de Barcelos e íamos vender galos de Barcelos para o mundo, tínhamos um mercado extremamente limitado. O fado tem o seu espaço. Mas é preciso que o país se afirme, e tem-se afirmado, no espaço global da música pop-rock, por exemplo, e falo da música, como um parceiro que está à altura de qualquer outro país europeu. E, portanto, no mercado global é preciso que nós falemos global. Nós não podemos ser uma caricatura de nós próprios. Nós temos que ocupar o nosso espaço. No design de imobiliário nós fazemos. Na arquitetura nós fizemos e fazemos. Nós, na academia nós fazemos, com a excelência da Academia Portuguesa. Nós, na literatura, nós fazemos. Na música, estamos a meio passo de fazer, porque a música... Eu vou-vos pedir só que façam... Não sei o que aconteceu aqui ao computador, mas vou só pedir-vos que façam um pequeno exercício e pensem na quantidade de músicos brasileiros que, no último mês, pisaram os palcos portugueses. E com grande dignidade e pompa e circunstância, cartazes nas ruas, anúncios nas televisões. E quantos grupos portugueses pisaram os palcos brasileiros? Posso dizer-vos, sem correr grande exagero, que foram 0. E quando são expensas próprias. Portanto, e com muito orgulho. E com muito orgulho, porque depois fazemos o dinheiro na bilheteira. E a música tem sido claramente a proa de uma imagem de um Portugal contemporâneo, junto de públicos contemporâneos. Eu pisei palcos com Björk, pisei palcos com Beck, pisei palcos com Lenny Kravitz. E, portanto, esse Portugal moderno, lembro, por exemplo, quando fiz o Jô Soares pela primeira vez, o Jô Soares pensou que eu era fadista. Quer dizer, pronto, lá vem mais um fadista. Lá vem mais um fadista. E começou o seu eterno discurso estereotipado, porque essa foi a imagem que nós próprios permitimos que fosse feita de nós. Começou o seu discurso estereotipado perguntando-me se, para já falando da culinária portuguesa, claro, os brasileiros, quando não sabem nada de Portugal, falam da culinária. E é uma verdade. Sempre uma forma de se defender. Não é? E, portanto, a entrevista começou a perguntar-me pela culinária. Como veem, eu sou um grande garfo, não é? Tenho mesmo cara de quem anda a comer cozida à portuguesa. E, portanto, não tenho rigorosamente nada a dizer sobre culinária. E ele pergunta, então Pedro, o que é que você gosta mesmo na cozinha portuguesa? É a cozinheira, João. E pronto, assim eu pus logo o programa no sítio e a partir dali toquei uma música que não vos vou aqui dizer, mas que foi um grande sucesso em Portugal e cujo refrão tinha 2 letras.
Queria dizer-vos, há bocado eu referi que é preciso provocar o poder central. É preciso. É preciso que o poder central abane e que sinta que a realidade cultural e a realidade das indústrias criativas é extremamente importante nesta diversidade da amostragem de Portugal no mundo. Mas o poder local tem que andar de mãos dadas connosco, nesta cruzada. Nós, porquê? Porque nós, embora as ideias sejam, custem zero e produzam zero de CO2, pelo menos na sua, como eu dizia, antes de se tornarem um produto, elas têm que ter uma sede. E as indústrias criativas faturam mais do que a indústria de futebol. Porque as indústrias criativas estão sediadas em Portugal. Aquelas que são portuguesas, obviamente. E o futebol permite-se essa afronta que é os paraísos fiscais. É uma das razões. E, portanto, nós podemos criar um cluster criativo no Norte, e falo agora, disse há pouco, sem qualquer bairrismo serolho, podemos criá-lo no Norte, ele está criado, já existe, que tem que andar de mãos dadas com a academia. É fundamental que ande de mãos dadas com a academia. Que a academia interaja com as empresas que criam emprego nesta área. Que lhes diga quais são as suas necessidades. Eu acabei de vos dizer a vocês, estudantes, professores, empresários, quais são as necessidades na minha área, na área da música, o que é que nós precisamos que não existe. Um cluster com a academia, com os criadores e, obviamente, com o poder local. O poder local tem que saber reconhecer que a sua afirmação no mundo se faz primeiro na sua afirmação local. Tolstói dizia uma coisa que é emblemática. Dizia, para conquistares o mundo, conquista primeiro a tua aldeia. E foi por aí que eu comecei. E só para terminar, eu vou-vos mostrar o meu último projeto. Já está implementado, está no terreno, nós estamos está nos 95, ali. Queria terminar dizendo que eu gostei de ouvir o Ricardo, aquela coisa que ele disse, aquela analogia sobre o facto do boss que custa 10 euros na fábrica e depois custa 1 milhão, uma coisa. Isto chama-se mais-valias. De Karl Marx, não é? Aqui está o estúdio, este é o Boom Studios. Eu vou tentar não vos fazer enjoar. Ali está a mãozinha e... Onde está? Preciso de assistência aqui. Não. Não quero música para nada. Não. A música é muito aborrecida, é de minha autoria. Portanto, isto é o teto. É isto. Agora podem tomar o LSD que está debaixo das vossas cadeiras. Minha querida, foi exatamente por isso que eu pedi para vir aqui. Era para não fazer isso. Pronto, agora vamos aqui para o lado direito. Este é o grande piano de concertos. Esta sala é a sala catedral. Nesta sala cabe uma grande orquestra. É a única sala na Península Ibérica que cumpre essa função. É um dos maiores estúdios da Europa. Tivemos ali, passamos a sala de pedra, agora estamos na sala muda, mas não vamos entrar na sala muda, vamos continuar. Esta sala é muito grande, o pé direito são 8 metros. Toda a sala é feita, foi construída pelo Phil Newell, um engenheiro de som que trabalhou com os YouTube. E portanto, aqui onde reparar este pormenor do teto da parede inclinada, só este pormenor aqui desta porta, o lambrim, o umbral da porta está inclinado. Estes pequenos pormenores técnicos custaram fortunas, mas foi para dinheiro. Vamos passar à frente. E agora, aqui temos a janela que dá para a Regi. A Regi é do lado de lá o centro operacional, onde estão os produtores. Já agora, se pudermos ir à Regi, agradecia-lhe. Está aí, muito bem. Vamos entrar na Regi. A Regi é o centro operacional. Vai demorar. Podia comprar uma janela. Uma pergunta. Não, é que estavam a dizer uma pergunta. O Messi apaga com
Certo, foi sim senhor. O Maceo Parker foi o companhão de route do James Brown durante 40 anos. E eu conheci o Maceo num festival de jazz. Eu era músico de jazz e fazia jazz. E conheci o Maceo, portanto tocava contrabaixo, conheci o Maceo num festival de jazz. Não cheguei a tocar com ele na altura, e ele ouviu-me tocar e gostou, e eu ouvi-o tocar. E obviamente ele era o Maceo Parker. Portanto é o autor da secção de sopros 90% das músicas de James Brown. E eu telefonei-lhe e disse-lhe, isso foi em 92, e disse-lhe, Maceo, eu gostava que viesses gravar um disco comigo. Por acaso, em 92, o James Brown tinha sido preso por bater na mulher. E, portanto, não estou a mentir. E, portanto, ele estava desempregado. E veio a Portugal gravar, era para gravar 3 músicas, gravou o disco inteiro. E, portanto, foi assim que apareceu o Maceo Parker. O meu segundo disco já foi feito em Minneapolis, com os músicos de Prince, portanto, com toda a banda de Prince, com os New Power Generation. Enquanto que isto carrega, eu queria acabar de dizer uma coisa bombástica, mas não tenho assim nada bombástico para acabar. Queria só dizer que, e portanto, só para rematar, nós estamos no Ubuntu Studios neste momento a desenvolver um projeto único em Portugal com 2 parcerias. Parceria com a Academia, com a Universidade Católica neste caso, estamos obviamente à procura de mais parcerias. Aqui, neste momento, as we speak, decorre na Sala Catedral uma formação para 43 formandos. Acabamos de entrar na Regi, já agora dei uma espetatória na Regi. A Regi é este conjunto aqui parece que são lançados foguetões para... Esta é uma mesa vintage, de 84 canais, dos anos 70. Estas mesas são as melhores, são realmente tecnologicamente nunca se superou. Quer dizer, vamos ver o chão. Ponha para cima um bocadinho. Isso, está bom. Está a gostar? Então não é. Fica muito bem, não é? Isto é Regi. Aqui neste espaço, isto tem de comprimento de cerca de 6 metros. Portanto, neste espaço cabem os produtores todos. Os produtores têm uma questão de ego justamente notável. Querem estar todos na linha da frente e por isso nós construímos de propósito um sofá. Podemos ver o sofá dos produtores agora. Construímos um sofá que tem 5 metros de assento porque nós tínhamos lá um sofá de produção. E havia uma guerra brutal para os produtores sentarem no sofá. E nós fizemos um sofá que vale isto tudo. Esqueçam isto, isto é só fachada. Porque realmente o que importa neste estúdio é o sofá. Mas eu queria dizer-vos que aquilo é pele de fancaria, não é? Não mantém nenhuma zebra para estar ali. E o sofá dos produtores, reparem bem, agora já não há razão para eles se degladiarem em busca de um espaço para se sentar. E, portanto, 5 metros de sofá. E pronto, neste momento aqui está a decorrer uma formação. Mas o que eu vos queria dizer, e já agora podemos voltar à Sala Catedral e depois à Sala de Pedra, se não fosse muito incómodo, só para terminar. Não está. Portanto, isto é o chão ali. Queria dizer-vos que nós temos uma parceria com Católicos, já disse, e temos uma parceria com uma das maiores fabricantes de tecnologia, que é a Roland, diretamente do Japão. Tivemos uma reunião há cerca de 3 meses com os quadros, o CNO e os seus quadros na área do marketing e na área das novas tecnologias, que vieram do Japão de propósito e vão voltar. E estamos a implementar aqui na Ubuntu Studios uma coisa que será a minha próxima etapa, chama-se Ubuntu TV. É uma televisão que emitirá 24 horas por dia de conteúdos. E não são conteúdos musicais, são conteúdos de toda a ordem. E eu não vou explicar como é que isso vai funcionar para já, obviamente, o segredo é da aula de negócio, mas será, o meu próximo passo é Ubuntu TV. É uma televisão que transmite em webcast, através da internet. Eu devo dizer que nós temos 210 mil agregados, 210 mil pessoas agregadas no nosso Facebook. As redes sociais são fundamentais, já aqui foi dito, mas é preciso dinamizá-las, e dinamizá-las a sério. Dinamizá-las
quase profissionalmente. Nós temos 2 pessoas a trabalhar 24 horas nas redes sociais. E, portanto, mais uma criação. E queria terminar agradecendo aqui e tal, aqui tem um telefone de uma pessoa que não sei quem, e dizer que foi muito bom estar aqui convosco. Muito obrigado.